o gigantesco Vozinha. Que fantástico, né? Que história fantástica, maravilhosa. Que personagem maravilhoso de Copa do Mundo. Que a essa altura todo mundo já conhece a história dele. Enfim, é um cara que merecedor, fez uma grande partida. Foi buscar uma cabeçada ali no cantinho. Depois foi buscar uma bola no reflexo, mais em cima dele, né? Acima dele também. Não foi tão fácil. Eu acho que ele já é merecedor de todos os elogios e de tudo que tá acontecendo aí na vida dele. Mas a gente tem mais coisas a falar do jogo. Algumas coisas aqui surpreendentes desse jogo, né? Eu até separei aqui em outras abas. Primeiras, as estatísticas gerais. A Espanha finalizou muito, teve muita posse de bola, mas foi mais a Espanha que a gente aprendeu a criticar do que a Espanha que ganhou a Eurocopa, que teve grandes momentos. Muito em parte por conta da escalação. Também, vamos pegar leve, rapaziada. Foi um jogo só. É óbvio que, né, que se fosse a seleção brasileira a gente estaria fazendo um alarde até maior. Mas tá aí a Copa para nos ensinar que o primeiro jogo não é determinante, não é decisivo. E a Espanha tem um excelente argumento para justificar uma atuação mais arame liso. Justificar é forte, porque mesmo assim, mesmo sem o Lamine Yamal e Nico Williams, que já é a minha justificativa, mesmo sem os dois, ela deveria ter vencido o jogo, vencido bem, ter criado melhores chances, ter produzido mais, ter tido uma posse de bola mais efetiva. Beleza, deveria ter feito muito melhor. Mas a Espanha é outra com Lamine Yamal e Nico Williams. Tanto que o Lamine entrou faltando 20 minutos e ele mudou o jogo. É óbvio que ele já não jogava há mais de mês. Ele voltou sem ritmo, talvez tenha voltado no sacrifício. Se tivesse 3-0, talvez ele não tivesse entrado, não sei. Mas a Espanha é outra com os dois, cara. Até porque os dois foram fundamentais na Eurocopa. E a Espanha jogou um belíssimo futebol na Eurocopa. E é um futebol que a Espanha precisa dialogar melhor. Porque ficar realmente com Gavi, né? Também não entendi. Poderia, de repente, ter pesado mais a área. O Oyarzabal ficou 30 minutos sem tocar na bola. Justamente porque a Espanha bateu no muro. Tem essa outra arte aqui que é fantástica. Aqui, ó. A Espanha bateu no muro. Olha os passes da Espanha. Essa, cara, tá aqui uma arte que, para mim, entrega muito. Diz muito do que foi o jogo. E eu acho que é quando casa perfeitamente usar a estatística ao nosso favor. Observar, né, o que um gráfico mostra pra gente. O que foi o jogo? As duas linhas muito próximas de Cabo Verde, na entrada da área, né, e evitando que fosse empurrada para dentro do gol. Então, o Cabo Verde foi muito disciplinado e conseguiu botar as duas linhas próximas. É difícil, tá? Para o time que está marcando. É difícil você não ser envolvido, não ceder espaço, não ter uma perseguição errada, que é abrir um espaço. Cara, Cabo Verde fez uma atuação, assim, bárbara, defensivamente falando. E até um vídeo meu que está viralizando aí, um dado também fantástico. Eu vou e volto aqui, tá? Mas está aqui o mapa de faltas de Cabo Verde na partida. Cabo Verde fez uma falta o jogo inteiro. Vou fazer que nem no meu vídeo. Uma falta o jogo inteiro. Tá de sacanagem. Se fosse o Olímpia do Paraguai, foi mal aqui, torcedores do Olímpia, Paraguai, tem um parceiro meu que torce pro Olímpia e tal, mas se fosse o Deportivo Laguaira da Venezuela, sei lá, irmão, escolhe qualquer time aí, catimbeiro, se fosse qualquer time aí boliviano, chileno, argentino, meu irmão, se fosse o Argentino Júnior, o Peñarol, o Nacional, os brasileiros também, quando precisam, fazem falta, fazem cera. Se fosse um jogo de Libertadores, quantas faltas o time na mesma situação do Cabo Verde teria feito? 30? Tô exagerando? Trintinha? 25? Fora cera. Cabo Verde conseguiu se sustentar na bola. Cedeu no máximo 2 grandes oportunidades para a Espanha, se defendendo na bola, sem apelar para faltas violentas e sem apelar até mesmo para faltas táticas. Eu acho que essa falta, eu não lembro agora, foi a falta que gerou cartão. Deixa eu ver aqui com quantos minutos foi essa falta, porque eu também acho que demorou pra caramba
para sair essa falta. Não, desculpa. Foi com 16 minutos. Errei. Mas foi a única falta do jogo de Cabo Verde, com 16 minutos. E passou o resto do jogo inteiro sem fazer falta. Pô, é até assim. Não sei se eles foram ingênuos demais. Óbvio, né? Um super mérito. Mas avisa aí que eles podem fazer falta, tá? Cabo Verde e Uruguai, o Valverde vai chutar. Faz falta. O Canóbio saiu num contra-ataque, faz falta. Beleza, Cabo Verde. Vamos fazer mais falta aí, tá? Uma também já é demais. Que é o recorde de toda a Copa do Mundo. A Opta, que trouxe esse gráfico, faz esse levantamento desde a Copa de 66, que é quando os jogos passaram a ser televisionados na íntegra. Então ela assistiu a todos os jogos e pegou todas as estatísticas. Mas eu duvido que antes da Copa de 66 alguém tenha passado um jogo inteiro só tendo feito uma falta. E não foram 90 minutos, foram 100 minutos. Foram até mais, porque teve acréscimo no primeiro tempo e foram 10 de acréscimo no segundo tempo. Então, 100 e poucos minutos e Cabo Verde só fez uma falta. Loucura! Recorde absoluto na história da Copa do Mundo de um time que ficou o tempo inteiro se defendendo, o tempo inteiro girando de um lado para o outro e tentando conter melhores jogadores que estavam do outro lado. E não fizeram falta, bicho. Nem para quebrar ritmo do jogo, nem para, sabe, fazer uma cera. E olha o trabalho defensivo aqui da defesa, né? Os 4 dos defensores, o Sidney Cabral, o Dinei Borges, Pico Lopes e o Steven Moreira. Em verde estão desarmes, azul interceptações, preto bloqueios e vermelho aquela afastada, né? Clearances. Então, olha como eles defenderam muito bem a área, né? O Dinei Borges, olha a atuação do Dinei Borges aqui, não passa nada. Não passa nada. Olha o Pico Lopes aqui, meu irmão, defendendo aqui a área. E foram várias finalizações da Espanha, principalmente da entrada da área. O Steven Moreira menos, né? Mas pô, que trabalho defensivo desses caras, bicho. Pô, assim, jogo de almanaque mesmo para você realmente ficar muito surpreso. A Espanha finalizou várias vezes de dentro da área. Olha aqui o mapa de chutes. 2,28 de XG para a Espanha, 0,3 para Cabo Verde, que ainda teve uma boa chance, né? Poderia ter cometido crime. Mas olha só a quantidade de finalizações aqui. Tudo bem que o Ferran Torres... Parabéns, Ferran Torres. Sendo exatamente o jogador que eu esperava, que eu assisto no Barcelona. Um jogador extremamente irritante, não dá para confiar em nada. Faz os seus golzinhos, faz uns gols cagados. Mas ele é o Ferran Torres. E a Espanha deveria ontem, pelo menos, ter tentado coisa diferente antes, né? A gente sabia que o Lamine Yamal e o Nico Williams só podiam jogar poucos minutos, então, pô, deveria antes já ter ido mais para ataque. Não tinha necessidade de continuar com tanto zagueiro, os volantes e tudo mais. Então, acho que o De La Fuente deu um mole nesse sentido. Mas olha a quantidade de chances que a Espanha teve aqui e só reforça o trabalho absurdo dos jogadores bloqueando, afastando tudo. E eu prometi voltar na arte dos passes porque é um gráfico maravilhoso. Olha como Cabo Verde não permitiu que a Espanha entrasse pelo funil, pelo meio da grande área. Olha a quantidade de passe de um lado para o outro. Parece que uma criança pegou uma caneta vermelha e começou a rabiscar aqui. Faz um desenho aí do papai e da mamãe, minha filha. Marina, desenha aí o papai e a mamãe. Aí ela vai e começa a rabiscar assim. E é isso. E é o mapa de passes da Espanha que não conseguiu furar a área. Tudo de um lado para o outro. Vai para a esquerda, vai para a direita, vai, volta. E tá lá a linha de Cabo Verde balançando de um lado para o outro. 800 passos, 92% de acerto da Espanha. Mas é isso. Cabo Verde não deixou jogar. Não deixou. Pô, teve 2 de XG? Era o mínimo, né? 2,28 de XG. Era Espanha contra Cabo Verde. Aí eu vou puxar aqui essa outra arte. Talvez porque estão tratando como uma das maiores zebras da história das Copas. Porque tinha uma diferença de 65 posições no ranking da FIFA. A Espanha segunda, Cabo Verde 67. Tivemos maiores? Sim, mas até mesmo as maiores. A África do Sul era dona da casa em 2010. Então, a África do Sul e México não foi essa zebra toda, o empate. Não foi. Nova Zelândia e Itália, pode ter sido. A Itália era a atual campeã, mas depois a gente viu que a Itália era uma merda. Mas beleza, Nova Zelândia foi uma super zebra aqui. França e África do Sul, a mesma coisa. A França estava uma bosta também na Copa de 2010. E era uma África do Sul dona da casa.
Então, talvez Espanha e Cabo Verde tenha sido a maior zebra. A Espanha não foi eliminada, a Espanha não perdeu o jogo. Né? Existem zebras que marcam mais por serem mata-mata, por ter eliminação envolvida. Mas assim, foi foda. Tipo assim, bolão aqui eu tava tranquilo pré-jogo. Eu botei 5-0. Arthur, você botou o quê? A rapaziada tava soltinha aqui no Foi bolão. 5-0 também. 5-0. Galera aqui no chat teve alguém que falou 6-0. Que puta de uma zebra, hein, meu irmão? Então, parabéns. A grande zebra da Copa do Mundo até agora. Vai ser difícil superar. E parabéns a todos os envolvidos, tá? Queria falar isso do jogo. A Espanha vai ser outro time com o Lamine Yamal jogando mais tempo. O Lamine Yamal, em 15, 20 minutos, ele botou fogo no jogo. Ele deu um passe por cima pro Dani Olmo, que foi sacanagem. E aí o Dani Olmo tocou para dentro e a finalização foi desviada. Mas, assim, a Espanha também tem os seus defeitos. É um time mortal. Eles são humanos. É o melhor coletivo, na minha opinião, mas é um coletivo que contava com o Lamine Yamal, com o Nico Williams, com os pontas, trabalhando, jogando bem, sendo participativos. Se você vai substituir os pontas pelo Gavi e pelo Ferran Torres, a Espanha vai despencar. Aí não tem jeito. Vai despencar mesmo. Pô, o Gavi é meio-campista no Barcelona, é volante. Tu vai botar mais um jogador de passe? A Espanha precisa de gente para romper, para chegar ali na linha de fundo, ganhar numa situação e cruzar na área um cruzamento que não facilite a defesa. Né? Vai até a linha de fundo, toca para trás. A Espanha fez pouco isso no jogo, né? Teve suas chances, teve. Tanto que o Vozinha foi o melhor em campo, mas fez pouco. Mas assim, acho que eu queria mostrar isso, né? Tudo que eu queria mostrar tá mais ou menos aqui. O Vozinha foi o melhor em campo. E parabéns a eles, tá? O mapa de finalizações aqui da Espanha e o mapa de finalizações de Cabo Verde. Quase saiu o gol do Diney, né, naquela cabeçada, né? Quase o Unai Simon pegou. Mas assim, fiquemos de olho. Eu acho que a Espanha vai melhorar. Vamos tomar cuidado, cautela com as críticas. O Lamine Yamal, ele é muito craque, gente. Ele é o melhor Lamine Yamal que a Espanha já teve, que o Barcelona já teve, porque cada ano que passa ele vai ficando melhor. E é outro time. Mas assim, até uma crítica a ser feita, né? Foram 4 substituições só. Entraram Merino, Lamine, Dani Olmo e Nico Williams. E eles demoraram a entrar. Aí, quem mais tinha? Poderia ter, de repente, botado o Grimaldo, que é um lateral que apoia mais, que tem chute de fora da área. O Pino, que é um outro ponta. O Vitor Munhoz, que é um outro atacante. O Borja Iglesias, no lugar do Oyarzabal, que não estava jogando nada. O Oyarzabal ficou até o fim e não jogou nada. Acho que a Espanha poderia e deveria ter feito melhor ontem, né? Mesmo com a ressalva aí dos desfalques. Enfim, eu espero ainda a Espanha ganhando esse grupo. Acho que vai ganhar os 2 próximos jogos. E o Lamine Yamal tem tudo para ser um dos caras dessa Copa ainda. Mas, fico alerta aí, né? Zebras podem passear, zebras acontecem. E a Espanha sem o Lamine e o Nico Williams é um time muito mais normal do que com eles. Você sabia que desde a Copa de 2010 a Espanha só ganhou 3 jogos em Copas do Mundo? Um da Austrália, 3-0 em 2014, um do Irã, 1-0 em 2018, um da Costa Rica em 2022, 7-0. No mesmo período, 14 seleções ganharam mais jogos em Copas do Mundo. Pô, bizarro. A Suécia. Inacreditável. A Suécia ter ganhado mais. Suíça ter ganhado mais. México. Porra, a França ganhou 11 jogos a mais que a Espanha. Que loucura. A Bélgica. Quem é a Bélgica para ter ganhado 8 jogos a mais? Incrível geração belga. Pois é, foi a Copa de 18 aqui que está sustentando isso.